Sejam bem-vindos à nossa videoaula, agora fazendo então a correção aqui do início da apostila. Nós estamos então no volume 4, unidade 7, Respecting Diversity. Bom, eu falei para vocês sobre essa primeira página aqui, que tem a foto com essas pessoas, né? E que elas são bem diferentes uma das outras, e é por isso que a gente tem que aceitar, respeitar a diversidade, porque ninguém é igual, todo mundo é diferente. E por isso a gente precisa respeitar sempre o próximo. Se todo mundo respeitasse um ao outro, não haveria intrigas, né? No planeta. Só que não é bem assim que acontece. Então é claro que algumas coisas fogem do controle. Tá? Eu falei para vocês sobre as questões que estão aqui. As pessoas com quem você convive são todas iguais? Vocês já identificaram que elas não são iguais. Em que elas se parecem? Por exemplo, muita gente vê no outro alguma semelhança. É por isso que elas se parecem, mas elas não são iguais. E no que elas se diferem? Também tem isso. Então vamos lá, um grupinho com 4 pessoas, amigos, né? E cada um ali tem a sua opinião, é diferente. Eu posso até concordar com algumas coisas, mas não vou concordar com tudo que é dito, porque eu fui criado de uma forma diferente, então eu tenho uma postura diferente. Algumas coisas eu vou entender, vou ser mais flexível nessa parte de entender as diferenças, tá? Vou respeitar, é claro, mas eu posso ter a minha opinião diferente. E aí eu falei para vocês se existem grupos, é claro que existem grupos lá na escola, é claro que vocês pertencem a alguma tribo, isso é normal de acontecer, não é nenhum crime isso não, isso é bem comum. Se você pertence a algum grupo desses dentro da escola e fora, é claro, as pessoas podem participar de um grupo dentro da escola, porque ali é um convívio diário, né? E fora da escola, é claro, você pode ter um outro grupo de amigos que moram ali no mesmo bairro, mesma rua, da igreja, por exemplo, outros do clube e assim vai, tá? E depois, em que seus colegas da sala se parecem, se diferem, isso aqui é bem pessoal, então a gente vai passar um pouco por isso. Agora aqui, o que é diversidade? Bom, diversidade eu falei uma palavra que já ela explica isso, mas se a gente for entrar na essência mesmo, eu fico o dia inteiro aqui falando e não chega a um senso comum. Mas diversidade é diferença, é saber lidar com a diferença. Por isso que é diverso, ninguém é igual a ninguém, tá? Então essa palavra ela dá para você o norte do que é a diversidade. Agora, se for falar mesmo da essência da palavra, vamos ficar aqui várias horas conversando e ainda vai ter muita coisa para tratar. Então vamos entender como diferença. E o Brasil, ele é um país diverso? Sim, o país ele é amplo e ele é muito diverso. Eu falei para vocês, lá no sul, colonização europeia, então tem uma forma de agir. No Nordeste também, olha, o pessoal do sul fala de um jeito, o pessoal do Nordeste fala de outro. O de São Paulo também, o carioca também. Então é diverso demais, tá? E quais aqui, ó, palavras a gente entende que está conectada com a diversidade? Bom, isso aqui é bem pessoal, por isso que a resposta aqui fala que ela pode variar. Mas a habilidade é uma, alguns têm habilidade em cálculo, alguns têm habilidade em escrever, então veja aí que é bem diferente. Pela idade, vamos pegar então uma idade fixa, 15 anos de idade. As meninas, elas são todas iguais? Não, claro que não. Elas mudam a forma, o modo de agir, a bagagem que ela teve anteriormente. Então, tudo isso já é diferente. Tá? Então, a idade, por mais que estejam todas na mesma idade de 15 anos, elas vão ser diferentes. Então, a idade também. A aparência, isso nem vou entrar em questão, né? Porque a aparência, lógico que é diferente. O background significa a bagagem que você tem
desde quando você nasceu, por exemplo, até os 15 anos, já que eu falei sobre a idade dos 15 anos. Essa é a bagagem, a cultura familiar, a forma como você é criado. Hoje é bem diferente, vamos lá. Na minha época de criança, quem cuidava de mim era minha mãe. Não tinha que minha mãe não trabalhava, só meu pai. Então somos em 3 irmãos, os 3 criados pela mãe ali e o pai, é claro, trabalhando, provendo lá as necessidades para gente. Ótimo. Então veja só, a gente vivia uma cultura única ali da família. Hoje já é diferente. Hoje os pais eles trabalham e aí tem que deixar os filhos numa escolinha ou com uma cuidadora, um cuidador, não sei. E só de fazer esse ato já muda tudo. A forma, a cultura. Eu tô ensinando isso em casa, mas lá na escola você aprende algo que é diferente. Então aí já tem a diferença. Então aqui esse background entra também a parte da cultura, claro, junto aí. Hoje está bem diferente isso daqui do que era algum tempo atrás. Bom, a raça, também não vou entrar em questão, isso aqui dá muito chabu de ficar falando, e as pessoas podem entender mal, então também faz parte da diferença. Família. Olha, você, por exemplo, eu tenho um filho hoje, ele é criado de uma forma. Meu irmão tem um filho também, ele é criado de uma forma, não é igual, tá? Por que que não é igual? Porque apesar de o meu irmão e eu termos sido criados da mesma forma, hoje nós vivemos em mundos separados, diferentes. Tá? Então ele dá uma cultura, um background, uma estrutura familiar diferente da que eu dou para o meu filho. E é assim mesmo que funciona. Então por isso já mostra que a família também não é igual. A mesma coisa, o meu pai me ensinou várias coisas pela cultura dele, pela forma dele junto com a minha mãe. Mas o meu tio ensinou o meu primo de outra forma. É assim mesmo que funciona. Gender é o gênero. Aqui também já muda, né? Masculino, feminino e aí outras informações que tem também transgênero e tudo mais já são diferentes. A linguagem, eu falei isso, lá no sul fala de um jeito, o carioca fala de outro, o paulista fala de outro, no nordeste fala de outro, então a linguagem também faz parte da diversidade. A nacionalidade, bom, aqui nós estamos falando dentro de uma nação, Brasil, todo mundo brasileiro. Vocês já viram que tem diferenças. Imagine quando você for pegar um outro país, também vai ter diferença. Então, nacionalidade. A personalidade, isso aqui é individual. Cada um tem a sua personalidade, então bem diferente. E a religião não se fala, né? Religião dentro da própria religião existem as diferenças. Imagine quando você colocar as religiões ali para ver, vai ter diferença. E é claro, se você aí descobriu uma outra, você marcou um X aqui e colocou qual que seria essa outra. Eu passei um áudio para vocês sobre algumas pessoas falando de diversidade e era para tomar nota sobre quantas pessoas estavam falando, quem são essas pessoas e as questões que eles estavam tentando responder. Aliás, a questão em específico. Bom, eram 4 adolescentes, 4 teenagers. I try to answer what diversity means for them. Então, eram 4 adolescentes tentando responder o que a diversidade significa para eles. Então, quantas pessoas? 4. Quem são essas pessoas? Adolescentes. Qual a questão que eles estavam tentando responder? O que é a diversidade? Então a resposta aqui que vocês têm que colocar é essa daqui que engloba tudinho aí. Bom, esse mesmo áudio era para a gente identificar os tópicos mencionados, de acordo com o que eles falaram. Então eles falaram sobre a bagagem de cultura familiar que você tem. Então eles falaram background e não culture. Então eu marco background. Ele falou sobre a raça, ethnicity, então eu marco também. Falou sobre o gênero, então gender. Falou sobre a nacionalidade, nationality, e a religião, religion. Essas 5 então vocês marcam aí.
Essa parte aqui do you know eu falei para vocês já, e ainda inclusive eu falei, tá aqui, ó. O que é a diversidade? A diferença, né? É a individualidade, é que você é único e por isso que ela varia, ela tem variedades. Aqui embaixo, então, já que estamos falando sobre a gente respeitar a diversidade, né? Nós temos palavras que indicam respeito no exercício 1 e palavras que indicam discriminação. Bom, tínhamos que classificá-las então. Na parte de respeito, nós temos o acceptance. Acceptance é aceitação. Awareness. Awareness significa ciência, é a consciência. Então, se eu tenho consciência, eu tenho respeito. Understand é o entendimento. Então, se eu tenho entendimento, também é o respeito. Appreciation é a apreciação. Se eu aprecio algo, é sinal que eu tenho respeito. Agora, qual que é a discriminação? Ignorance, que é a ignorância. Intolerance, que é a intolerância. Bullying, que é a prática de bullying, também não. E prejudice, que é o preconceito. Então, todas essas daqui na parte de discriminação. Eu acho que vocês conseguiram fazer isso, porque estava bem tranquilo. Nós falamos também na outra aula sobre essas questões. Quais são os prós e os contras, eu falei. Se você conhece algum filme, aí você colocaria aqui, tá, o nome do filme, ou livro que lida com a diversidade. Eu falei algumas coisas. Falei para vocês, pensem em alguém famoso que está relacionado ao respeito. Eu falei sobre alguém famoso e o que eles têm feito também. E a gente entra naquela parte da personalidade mundial, como que ela luta com a discriminação. Eu falei, muitos lutam. No caso do Martin Luther King, ele foi assassinado, então a luta dele era muito forte, ele tinha muita influência nos Estados Unidos, ele foi assassinado por causa disso. Então, existem os perigos, e por isso que algumas pessoas, elas acabam, não vou falar que elas se conformam, mas elas não é tão ativo ali, tá? Aqui no Connection também falei sobre as pessoas famosas, principalmente do Nelson Mandela, que é uma pessoa notória, foi uma pessoa notória, lutou contra o apartheid na África do Sul. E aqui no exercício 2 nós temos a lista de personalidades mundiais que são admiradas, e com isso a gente ia responder as questões que seguem aqui embaixo. Primeiro, quem conduziu essa pesquisa? Qual foi a organização? The World Economic Forum, quer dizer, o Fórum Econômico Mundial. Tá. Quantos países ou nações fizeram parte dessa pesquisa? 125, tá? Legal. E quais as áreas essas personalidades são relacionadas? Business, Politics, Religion, Technology, tá? Então essas são as áreas aqui, mais o Mahatma Gandhi na área de religião, mais business, o Elon Musk, mas o Elon Musk também está muito ligado à tecnologia, igual Bill Gates, e na parte de política que Nelson Mandela. Mas se você olhar na essência, todos eles têm aí a parte de política, tem aí a parte de tecnologia, porque é uma forma como você utiliza os meios, né, para impor ali ou tentar colocar ali sua opinião, suas formas de agir. Aqui no exercício 3 falei também sobre essas questões aqui, vocês tinham que responder bem curtinho, eu falei que não precisava nada muito elaborado, mas você conhece essas pessoas? Sim, conheço. Você mencionou alguma delas lá no exercício 1, na atividade 1? Se sim, eu lembro que eu mencionei, né? Mas se sim, era só colocar que sim também. Por que essas pessoas, elas são listadas como pessoas admiradas? Bill Gates, ele tem, além de ele ser milionário, né? Ele tem lá seus programas sociais nos Estados Unidos que ajudam o país, então é admirado também. O Elon Musk, na mesma situação.
O Mahatma Gandhi, ele então, como ele era um ativista, ele tinha a apreciação das pessoas, e a mesma coisa o Nelson Mandela. Então, todos eles, eles são admirados pela luta deles. E eles são similares ou diversos? Eles são diversos. Apesar de ter aí um sentido, vamos dizer assim, cultural ou de imposição em ajudar as pessoas, eles são diversos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.